Meu nome é Lucas Higashi, tenho 22 anos, sou formado em comunicação e atuo como designer gráfico. Consumindo muito, rede social e tudo mais, eu comecei a perceber muitas pessoas falando de skincare, de rotina de skincare, e eu cresci tendo uma série de problemas com acne, então eu já tinha um pezinho, assim, mais ou menos, nessas questões de cuidar da pele, mas era algo mais, assim, pontual. Daí foi a partir lá de 2022, 2023 que eu realmente comecei a entender assim um pouquinho mais do assunto e ir atrás. Eu acho que como homem eu nunca senti assim pressão de pessoas próximas a mim, né? Eu acho que era só mais na adolescência por causa da puberdade, por causa da acne e tudo mais. Mas nunca foi uma questão tão severa e tão colocada na minha vida de uma maneira tão incisiva, tão forte, assim, acho que pelo menos comparado, com as mulheres. Eu acho que recentemente, com esse aumento, dessa discussão de skincare, de rotina e de produtos aparecendo, a cada momento, eu acho que existe um movimento de pessoas estarem mais cientes dessa questão e de começarem a notar isso mais. Mas eu pelo menos, eu não sinto uma pressão estética colocada pra mim. Existe sim um preconceito, eu acho que existe uma masculinidade que barra muitas vezes esse autocuidado, mas eu acho que não é uma coisa que ela é tão forte, conversando com pessoas que eu conheço, assim, que são homens, amigos e tudo mais, eles só não fazem, mas eu acho que eles não têm esse preconceito. Eu acho que talvez se tivesse não sei, se popularizasse mais para homens mesmo, eu não tinha tanta questão de um preconceito, assim, de skincare em relação a mim, com essa questão do autocuidado, justamente porque na puberdade, na adolescência, eu tive muitas questões em relação à acne. Então, pra mim, era muito mais continuar a manutenção que eu já tinha feito no passado, né? Então, eu nunca tive essa, esse bloqueio, né? Que eu acho que eu sei que muitos homens têm. Eu acho que pra skincare, realmente é uma coisa que não é tão comum, mas eu não acho que eles veem com tanto com um olhar tão preconceituoso. Eu acho que eles só talvez não têm interesse, porque não tem uma cultura de autocuidado pro homem que eu acho que é muito forte, como por exemplo é pra mulher. Eu acho que é uma forma de autocuidado, é uma forma de se amar. Eu acho que não tem como a gente se olhar no espelho e perceber algumas coisas que poderiam melhorar e não achar que isso é uma forma de se preservar, de cuidar de si. E que eu acho que isso ajuda muito na autoestima, querendo ou não. Por mais que muitas vezes a gente perceba muito mais defeitos, às vezes, né? Eu acho que é uma forma da gente se aprimorar e buscar se apresentar melhor. Por mais que eu acho que ainda tô meio perdido nessa questão de skincare, é uma coisa que eu acho que é um momento onde eu paro e eu consigo perceber, focar mais em mim do que eu acho que talvez se eu não tivesse essa rotina. Eu sempre fico pensando, tipo, será que isso funcionaria melhor do que das coisas que eu já tenho? Porque eu sempre tenho essa sensação de que, esse produto é melhor, esse produto que ele tem uma fórmula diferente, esse produto de tal marca que eu não tenho nada, e tem a rotina de produtos coreanos e tudo mais, né? Enfim, sempre tem 300 opções. Eu acho que eu sempre fico com essa pulguinha atrás da orelha e eu eu estou satisfeito, mas ao mesmo tempo, quando eu acabo algum produto, eu fico pensando, e se eu tentasse outro? Mas e se eu comprar um outro que todo mundo falou, mas não funciona pra mim? Não tem como eu devolver R$ 90, R$ 80 que eu gastei, e olha lá, né, que tem produto ainda muito mais caro. Então pra mim é muito uma questão de conflituosa, assim, né? Eu fico muito na dúvida de realmente eu vou, nas indicações dessas pessoas na internet, ou eu fico com o que eu sei que funciona pra mim, mas que
talvez não seja o ideal, talvez tenha produtos que sejam melhores. Enfim, eu sempre é meio conflituante essa relação. A cada momento tem um produto novo, é uma coisa para ser tratada, é uma nova fórmula. Enfim, para mim acho que foi importante eu me atentar ao que eu realmente sofria no dia a dia, assim. Então, eu tenho uma pele mais oleosa, então para mim ter produtos que lidem e que consiga melhorar nessa oleosidade era muito importante para mim. Entender o que causa essa oleosidade. Eu vou ser bem sincero, eu não tenho uma coisa com pele perfeita, não. Eu acho que hoje em dia eu me desfiz dessa coisa toda. Eu não acho que existe uma pressão tão grande, pelo menos pra mim, como homem. Pra mim é muito mais importante, né, ao envelhecer, conseguir ter uma pele bacana e tudo mais, nada que seja tão, assim, que eu não goste, né, de me olhar no espelho. Mas eu não sinto uma pressão tão forte, assim, pra ter uma pele perfeita, tanto porque eu acho que a gente sempre tá em altos e baixos, sempre vai ter momentos que vai ter mais espinha, ou que vai estar mais quente, enfim. Então, bom, eu vejo o envelhecimento com bons olhos, assim, eu nunca vi como uma coisa ruim, né? Obviamente que tem as suas questões, mas eu sempre achei muito importante respeitar e não ir contra o tempo, porque acho que é uma coisa que vai acontecer, não tem como. Então, pra mim, a relação desse envelhecimento com a minha pele, pra mim é só mais uma questão de redobrar os cuidados e ajustar conforme a demanda, né? Então, pra mim vai ser mais uma questão de, agora eu tenho mais uma etapa de rotina de skincare, talvez, ou agora eu tenho que focar mais nos meus olhos, ou enfim. Eu não vejo como um negócio negativo, acho que é mais eu acho que faz parte da vida, né? A gente cresce, a gente muda, e eu acho que a rotina ela reflete essa coisa, né? Esse movimento da vida, que é envelhecer, e conforme isso a gente vai ajustando e vai mudando conforme que precisar.